Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Você também que nos acompanha pela live, que Deus venha abençoar a sua vida. Vamos orar, está dando início a mais um culto de doutrina. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graça e honra seja dada ao Teu nome. Nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa. Louvamos, Senhor, porque o Senhor tem feito muitas bênçãos em nossas vidas. Abençoe esse trabalho para que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão a caminho, também pela vida dos irmãos que estão em suas casas acompanhando. Que Deus venha abençoar e falar ao seu coração nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 aos versículos seguintes. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que a nós está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ela és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Amém? Vamos convidar nossa irmã Elaine, que vai estar trazendo um momento de louvor nessa noite. Saúde a todos com a paz do Senhor.
te veio, te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém. Gostaria de convidar Emanuel para fazer uma oração, para passar a palavra para o pastor Porto. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Pai, fala conosco, que a Tua palavra ela encontre morada em nossos corações. E como assim a própria palavra nos diz, que penetre o mais íntimo da nossa alma, separando
aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Que venhamos a ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. Porque precisamos entender de que o Senhor também fala aos nossos corações, na maioria das vezes, aquilo que humanamente nós não queremos ouvir. Fala conosco, Senhor, usa o teu servo, que ele possa cada dia mais e mais ser um vaso em tuas mãos e assim pregar o verdadeiro e genuíno evangelho, aquele que muda, aquele que modifica, aquele que restaura a vida, aquele que muda as situações. Que Deus possa sempre falar aos nossos corações através da sua palavra. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, amados irmãos, da Primeira Igreja Batista em Cabrobó, da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras, nossa congregação em Orocó, irmãos e amigos de nossa amada Cabrobó, e outros que estão conosco, entre os quais Paulo Barbosa, tem nos dado o privilégio de estar com a gente, está aqui. Meus irmãos, estamos tendo a oportunidade de estarmos falando sobre fé, sobre o exercício prático da fé, sobre o que isso tudo representa na prática, a importância de se fazer, ou melhor, de se exercer a fé de fato, e não apenas uma fé emocional, de um momento, uma fé circunstancial. Digamos, nós falamos sobre isso, está-se com a enfermidade, numa situação financeira, numa crise, e naquele momento se tem fé para tentar resolver o problema. Infelizmente isso acontece, uma fé temporária, com efeitos circunstanciais. Falamos também sobre a importância de que a fé ela tenha um fundamento em algo real. É muito difícil alguém falar de fé e não acreditar naquilo que diz ter fé. Pastor, isso está meio complicado. Não, na prática nós entendemos isso. A fé, ela não pode nem deve ser algo conveniente, ou algo que eu gostaria de ter, convivo, mas não tenho. Isso tudo são elementos de fé. Tivemos oportunidade ao longo desse estudo de adentrar aqui pelo capítulo 4 de Tiago ainda, e nós vamos ver de que esse conhecimento, esse entendimento de verdade, de fé, de prática, ele vai nos conduzir, conforme o próprio Tiago, a entender o relacionamento, a convivência. Eu tive a oportunidade já de presenciar plantado, de fato, o trigo e o joio. Realmente, quando a gente olha em primeira mão, parecem muito semelhantes. Mas após saber a característica do joio e do trigo, você não vai mais se equivocar. Ainda que eles estejam plantados juntos. Mas é necessário de que você experimente na prática, de vê-lo ali. Não apenas porque alguém falou de características, mas que você compartilhe aquilo ali de fato. Então, quando nós vamos ver o trigo e o joio representando o mundo, o trigo representando o novo nascimento, nós vamos ver de que hoje, na vida real, nossa, no dia a dia, não apenas no exemplo do que seria uma comparação do trigo e do joio, mas na convivência, no dia a dia da igreja. Não é tão difícil também perceber aqueles que de fato estão passando no processo de transformação e aqueles que já acolheram esse processo, porque através da sua prática, do seu dia a dia, isso é manifesto. Não tem como não fazê-lo. No versículo 4, ou melhor, no capítulo 4, nós iniciamos a semana passada dizendo o seguinte, diz o capítulo 4, de onde vêm as batalhas
e os desentendimentos que há entre vós. Veja de que o apóstolo, ele já vai se dirigir à prática, ao exercício, ao dia a dia da igreja, do convívio dos santos. E para entender bem aqui, nós temos que saber de que o fato de sermos igreja de Jesus Cristo, pertencemos a uma igreja espiritual, não quer dizer de que estamos isentos de qualquer conflito que seja relativo à convivência. Não. A forma como nós vamos nos conduzir, administrar os conflitos, é que vai nos mostrar o quanto de fé nós temos, o quanto de transformação tem acontecido na nossa vida. Então ele diz aqui no início do capítulo, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Ele não diz que possa haver entre vós, ou que venha a acontecer. Não, ele usa uma linguagem bem precisa, que há entre vocês. Então ele já traz a gente a certeza de que o conflito existe. Ele diz aqui ainda, de onde se não das paixões que guerreiam dentro de vós? E aí nós tivemos a oportunidade de falar, nós já estudamos muito aqui, os conflitos pessoais, a autocrítica, a visão de si mesmo. Então o que é que ele vai trazer? Ora, os conflitos existem não é só por um fator externo, não é só porque tem o irmão ali, não é só porque tem um problema, não. O conflito existe porque nós temos um conflito pessoal. Ele surge primeiramente do nosso conflito pessoal. Graças a Deus eu posso dizer que eu trabalho com igreja há mais de 50 anos, meio século, né? Eu acho que esse ano agora eu entro nisso, há meio século de igreja. E o que eu posso dizer, meus irmãos, é de que parecem de que os conflitos eles vão mudando de identidade, de CPF, de registro de nascimento. Mas parece de que eles continuam os mesmos. Creiam, desde a época de Paulo, da época das igrejas da Ásia, da igreja em Roma, desde toda essa época, nós vamos perceber os mesmos tipos de conflitos. Falado isso, nós vamos ver o apóstolo indo mais profundo nisso, dizendo o seguinte a partir do versículo 6. Todavia, ele, Deus, nos outorga graça ainda maior. Ou seja, embora haja todo tipo de conflito, problemas, tudo isso, ainda existe da parte de Deus uma graça infinita sobre nós. Podemos viver em conflitos, gerar contendas, fazer briga, birra, sei lá. Mas a graça dele é o que decide todo o conflito no final. Pelo menos para os homens e mulheres de Deus. Então ele vai dizer, todavia, ele nos outorga, nos presenteia, nos dá uma graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Dito isso, eu posso afirmar com uma relativa propriedade, ou uma boa propriedade, de que a arrogância, nós falamos aqui dois últimos cursos de doutrina, a arrogância, ela persegue os inteligentes. A arrogância persegue aqueles que estão em determinada posição, em determinado status. Eu acho de que o apóstolo aqui, ele é tremendamente feliz porque não é algo unicamente da igreja, mas é algo da natureza humana. Aquele que é contemplado num sorteio por alguma coisa, ele não valoriza tanto como aquele que conquista. Só que aquele que conquista, parece de que o fato dele ter alcançado aquele patamar, aquela posição, aquela função, aquele cargo, parece de que a arrogância passa a ser um perfume que vem sob suas narinas. Então nós vamos ver grandes conflitos daqueles que
vivem igreja, trabalham igreja, congregam, mas que são seduzíveis pela própria pelo próprio ego, pela própria exaltação a si mesmo, o que nós chamamos de egocentrismo, a apologia de si mesmo. Eu sei, eu faço, eu posso. Em meio a isso, nós vamos entender de que o propósito de Tiago aqui é de que, como igreja, como homens e mulheres de Deus, nós tenhamos o contato conosco mesmo, para vermos dentro de nós aquilo que está, digamos, destoando ou desafinando dessa grande orquestra chamada igreja. A proposta de Tiago é de que nós observemos a nós mesmos, através de nossas atitudes e muitas vezes do resultado de nossas atitudes, para que possamos, digamos, reformar ou permitir de que Deus faça a transformação necessária para que haja de fato o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na verdade, é esse o foco, é esse o propósito. Daí, falando dessa escritura, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aqui não quer dizer de que ele amaldiçoa os arrogantes, mas ele se opõe. Não é para mim. Esse tipo de coisa não é adoração. Isso é arrogância, é prepotência, é desejo, é ego. Eu já tive a oportunidade de ouvir de pessoas coisas que me deixam surpresos que haja na igreja. Que, na verdade, nós só compreendemos egolatria, a adoração a si mesma, a exortação, a exaltação a si mesmo. Vamos mais adiante um pouquinho, até encontrarmos o momento do texto para hoje. Versículo 7 diz o seguinte: portanto, vejam o que ele vai dizer agora. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Veja, sujeitai-vos a Deus, ou seja, o que é sujeitar-se? Sujeitar-se. Sujeitar-se é se entregar, se disponibilizar, é se manter à disposição, às ordens. Ele diz aqui, ora, todavia ele otorgou graça, ele diz que isso declara a Escritura, Deus se opõe ao arrogante, abençoa, agracia os humildes. Agora ele vai dizer, portanto, sujeitai-vos a Deus. Parece algo até inócuo, ou então sem sentido, falar isso depois de falar de igreja, falar de que é uma congregação, falar de liderança, falar de fé. Dizer agora, sujeitai-vos a Deus. E aí eu posso dizer de que, mais uma vez, é uma palavra, uma expressão do apóstolo que vai nos servir de autocrítica e vai causar um impacto. Aquilo que nós chamamos de efeito... Perdão, agora me fugiu a palavra. Linguagem de confronto. Essa linguagem de confronto vai fazer com que nós reflitamos individualmente, não como igreja, não como grupo, não como casal, mas individualmente. Pastor Porto com ele mesmo, cada um de nós conosco mesmo. Então ele vai dizer, portanto, ou seja, já que isso tudo está acontecendo, sujeitai-vos a Deus. E veja de que é uma expressão completa. Sujeitai-vos a Deus. Por quê? Porque o sujeitar-se aqui é depender dele. Meus irmãos, eu não posso compreender como alguém que compartilha da palavra, que vive igreja, que vive comunhão, que ouve o Espírito Santo, que e se permite ser tomado pela sua própria vontade e exercer atividades, praticar atos que vão ofender as pessoas.
Eu não consigo entender isso. Ora, dá vontade? Dá. Nós temos isso entre nós. A gente sabe de que a natureza humana, ela vem cheia de ensimesmar-se, de querer para si, de agir de imediato. Mas o que eu percebo é de que isso acontece com tanta frequência que me leva de que essa arrogância, isso tudo acontece com tanta frequência e com tanta gente, de que eu posso dizer nitidamente, contrariando algumas teologias atuais, de que a Bíblia tem que ser refeita, de que a coisa não mudou. E de que o problema da igreja, o problema do púlpito, o problema da vida do líder, o problema é sujeição. Ou seja, é estar de fato sujeito a Deus. São pessoas, homens, mulheres, jovens, que querem, digamos, bom relacionamento com Deus, que querem a boa convivência, os efeitos de uma santidade, de uma comunhão, mas não são sujeitos a Ele. São sujeitos, digamos, eventuais ou convenientes. Aquilo que eu acho importante, aquilo que dá para fazer. Uma expressão que é muito vista no mundo é as pessoas justificarem seus atos. Não, eu não sou crente, faço parte de nenhuma igreja, mas eu não roubo, eu não bebo, não fumo, não jogo. Como se isso fosse o bastante. E esquece de que é muito mais do que isso. Ou melhor, muitas vezes nem sabe que é muito mais do que isso. Sujeitar-se a Deus é o princípio imprescindível para todo e qualquer relacionamento com Deus. Sujeitar-se a Ele. É o princípio da sujeição. Eu vou estar depositado. É tanto de que quando Deus fala com Abraão, e diz assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E aí vem Isaac, vem Ismael, mas vem Isaac. Quando chega Isaac, Abraão tem naquele filho todo o seu amor, toda a sua certeza, e diz: não, é aqui que vai surgir a nação de Israel. Imagine o que é isso. E um certo dia, chega Deus para Abraão e diz assim: Abraão, eu sei que eu fiz a promessa. Veja, eu estou tornando o diálogo mais compreensível para a gente. Então Deus chega para Abraão e diz assim: olha, Abraão, eu sei que eu te fiz uma promessa. Que você tem mais de 100 anos, que sua mulher já é infértil, mas eu disse que você ia ter um homem de Deus, que seria o início de uma grande nação. Eu sei disso tudo. Legal, Abraão. Agora tem uma coisa. Eu quero um sacrifício. E eu vejo Abraão dizendo assim: pode pedir quantas ovelhas quiser, pode pedir quanto de gado quiser, pode pedir tudo. E aí Deus diz assim: Abraão, mas só que eu quero um sacrifício um pouco maior. Eu quero o próprio Isaac. E eu vejo o coração de Abraão no tremendo conflito. Como é que pode querer o meu filho, o prometido, a promessa dele? Será que Deus... Ele não fala isso para Deus. Mas eu imagino o coraçãozinho de Abraão lá, dizendo o seguinte: será que é justo? Ele me fez a promessa, será que ele vai descumprir? Mas ele sobe o Monte Moriá, não é um monte tão alto, mas ele sobe o Monte Moriá, e ali chegando, ele leva seu filho, pede que ninguém vá com ele, e o filho ainda pergunta: pai, cadê o cordeiro? Deve ter sido difícil para Abraão. Deve ser, não. Deve ter sido difícil para Isaac. Para Abraão era infinitamente pior. E aí ele diz assim: meu filho, realmente vai ter o cordeiro. Você vai ser o cordeiro. E ele amarra seu filho, põe ali e está disposto a proceder com o sacrifício. Eu acho que o que eu posso definir de Abraão como pai da fé é que a fé é uma circunstância da sujeição. É estar sujeito a Deus, a determinar-se a Ele. Abraão chegou, levantou a adaga, e creio, era um instrumento muito violento. Tive a oportunidade de ver instrumento em museu em Israel,
É um instrumento muito feio. E ele ia pegar e degolar, ou seja, partir o pescoço, cortar daqui para cá. Que era para o sangue ser derramado, aspergido em sacrifício. E ele ia fazer isso com seu filho. E na hora que ele está sujeito à vontade de Deus, contrariando sua vontade, doído, machucado em fazer aquilo, Deus diz assim, epa. Não, faz isso não, Abraão. Eu queria provar a você de que a sujeição ela pode ser absurdamente divina. Que você pode exercer essa sua liberalidade e liberar-se para a sujeição. Sujeitar-se ao Senhor, contrariando tudo, até mesmo que o próprio Senhor disse, porque Ele pediu. Deus disse, tu vai ter uma grande nação, esse aqui é o filho da promessa, mas eu pedi. E aí Abraão não entra em questão. Ele simplesmente vai entregar a oferta. Sujeitar-se ao Senhor, meu irmão, não é apenas degolar os outros. Parece que alguns irmãos, pastores, líderes, parece que entendem de que o sujeitar-se é degolar os outros. O propósito da epístola, da carta a Tiago, no seu capítulo 4, é falar aos degoladores dos irmãos. Aqueles que querem fazer sacrifício com os irmãos. Que querem ter palavras sem consequência. Que não se medem, simplesmente chegam e humilham. Você está mentindo, você é isso, você é aquilo. Esse coração não sujeitável a Deus, esse coração sem sujeição a Deus, é para ele que a palavra está dizendo. É necessário que você faça a sujeição de sacrificar a si mesmo. Não simplesmente degolar o próprio filho, mais que isso, degolar a si mesmo. Estar pronto para oferecer-se a Deus. E sob sujeição absoluta, permitir que Deus transforme tudo que é necessário em sua vida. Certa vez, ou bem próximo, um jovem me perguntou, eu posso escutar música do mundo? Eu posso escutar MPB? Eu posso escutar uma música clássica? Pastor, o que é correto? Deixa Deus falar com você. Sujeitei-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. A sujeição vai dizer o que é necessário mudar. A sujeição vai mostrar de que determinados elementos tão simples de relacionamento vão passar a ser imprescindíveis de serem mudados na vida. Mas o princípio da fé é sujeição, é confiar nele. Então vamos continuar, isso é só o versículo 7, perdão. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, eu já falei isso aqui, eu acho que Tiago, parece que ele escreve como quem não tem muito tempo. Ele é muito objetivo. Veja a profundidade do que tem aqui. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Já é grande isso. Nós podemos escrever um compêndio, um livro, sobre sujeição. Mas aqui ele ainda vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? O diabo aqui não é simplesmente Satanás. Não. É o que nós herdamos. É aquilo que o mundo nos colocou. É aquilo que outros relacionamentos impregnou na nossa alma. É saber de que o que nós distorcemos, ou permitimos a distorção, ou diretamente fizemos isso vai nos impregnar. E aí o comportamento vai precisar de muita sujeição para que ele mude. Ele já se acomodou a tantas influências de coisas do mundo, da carne, da concupiscência, da covardia, do pecado, de que agora é necessário
nascer de novo outra vez. É necessário buscar sujeitar-se a Deus não apenas no domingo, mas em plenitude diante de Deus. Ele diz no versículo 8, vejam, é importante, meus irmãos, assim como Paulo, há uma escala de ascendência e de descendência. Da descendência moral, aquilo que destrói o caráter, e aquilo que ascende ao caráter de um homem de Deus. Eu vejo o que vai acontecer aqui. Vamos subir essas escadas. Versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus. É o princípio, é o primeiro degrau. Sujeitai-vos a Deus. Pronto, eu agora estou na dependência dele. Ele vai fazer a obra. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Sujeitar-se a Deus não quer dizer de que nós não vamos mais ter desejos impuros. Não quer dizer que nós não vamos pensar mal. Não quer dizer de que nós não vamos mais ter dependência. Que não vamos ter mais crises financeiras. Sujeitar-se a Deus é esperar a reforma e permitir a reforma. E permitir a reforma. Sujeitar-se a Deus é dizer, Senhor, assim como uma oferta viva, eu estou aqui. Eu estou disposto a ser transformado. E creiam, meus irmãos, creiam. Nós nos acolhemos tanto nas nossas razões de que essa transformação, ela não consegue ser de todo. Mas veja, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. O diabo aqui não é só Satanás, não é o mal, é aquilo que nós temos. É o velho homem, são os nossos desejos carnais, as nossas vontades de querer passar a faca no chão e cortar o mundo. É o desejo de querer levar vantagem. É o desejo de simplesmente ter por ter. Tem pessoas que têm uma inveja tão doentia que querem ter o que é dos outros porque quer ter. E às vezes tem um igual em casa, mas diz assim, mas o dele é diferente. É igual, é o mesmo fabricante. Ah, mas eu queria o dele. Quem estuda inveja, eu já falei isso aqui, o invejoso, ele vive muito infeliz. Porque o invejoso, se ele vai invejar, ele vai passar a vida toda invejando, ele nunca vai conseguir tudo. Certa vez, tem uma piada, por favor, só para quebrar o gelo. Alguém perguntou a um cidadão invejoso, talvez um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, quando começou a sua inveja? E aí ele abriu a Bíblia e disse, no princípio Deus criou o céu e a terra. Quer dizer, ele já tinha invejado a própria criação. Já tinha começado a invejar desde o princípio do mundo. Creiam, parece um exagero, mas existe algo assim. E que vai nos consumindo, nos corroendo, por essa necessidade de atender a nossa carne, a nossos desejos. Então ele diz simplesmente, achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Veja, antes de se chegar a esse estado de achegar-se a Deus e ele acolher, a gente tem que voltar de novo para o versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O mal aqui, meus irmãos, o mal aqui está sendo o grande isolante, ou seja, a grande parede que separa a minha sujeição a Deus de uma verdadeira comunhão com Ele. Eu posso ter uma sujeição relativa, temporária, conveniente. Só que o que ele está falando aqui, o apóstolo está falando, é de uma sujeição plena a Deus, uma resistência a nós mesmos. Porque creia, quando você diz eu vou me sujeitar a Deus, você não vai ver Satanás na sua frente com a bandeirinha. Não é isso não. Nem você vai ver um grupo dizer, não faço não. É você o primeiro obstáculo para a sujeição a Deus. É o que a Bíblia quer dizer.
é a sua vontade, aos seus defeitos, as suas conveniências, as suas manchas na alma, as suas dores de alma, tudo para justificar que você deve fazer aquilo ali. Não sujeitar a Deus. Versículo 8 agora, mais uma vez. Achegai-vos a Deus. Ou seja, sujeição, resistir, permitir que o mal se afaste. Agora ele diz, achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Pecadores. Veja agora para onde ele vai. Ele já disse assim, olha, resistir, permitir que ele vá embora, ou melhor, faça com que o mal se afaste, antes, sujeição. Agora ele vai dizer, achegai-vos a Deus, ou seja, se aproxime. Não é só se aproximar. Não é só se aproximar. É saber de que, para ser acolhido por Deus, é necessário de que haja transformação. Todos podemos chegar à igreja, mas nem todos podemos nos achegar a Deus e estarmos como nós estamos. É necessário de que haja uma transformação. Eu já escutei isso várias vezes. Por quê, pastor? Eu não sinto Deus. Uma certa jovem chegou para mim e disse assim, pastor, eu não sinto Deus. E eu orei com aquela jovem e disse assim, olha, Deus vai se manifestar a você. Alguns dias depois ela vem chorando, vem falar comigo, disse assim, pastor, foi maravilhoso. Eu passei alguns dias de contemplação, orando, jejuando. E eu me senti como se Deus me pegasse no braço. Eu me senti acolhido, eu senti o calor, eu senti o afago. E eu chorei muito quando eu senti isso tudo. O princípio é sujeição. É estar na dependência dele. É permitir que ele faça. É se permitir ser dele. Acontece uma coisa muito curiosa em algumas igrejas. As pessoas doam alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui. O irmão chega e diz assim, pastor Porto, Deus tocou meu coração e achou de que a igreja está precisando de um pedestal. Mais um pedestal, tripé, né? Esse aqui é tripé. Mais um tripé. A gente quer colocar outra câmera. Agora, não apenas você, mas que a gente quer ver 2, 3 câmeras aqui. Deus tocou meu coração, pastor. Aí traz o tripé. Aí quando ele traz o tripé, a igreja não teve condição de comprar outra câmera. Quanto é uma câmera dessa? Hã? É a mais simples, 1.200, 1.100, né? Por aí. Imagine que a gente tem uma dessa. Aí vai comprar mais 2. 2.000 e poucos reais. Aí a gente não consegue comprar agora. Não consegue. E está lá o tripé. Um dia o irmão chega e diz assim, pastor, já que a igreja não quer honrar o que eu dei de presente, eu vou levar o tripé. Creiam, eu já ouvi isso muito. E aí eu fico imaginando, será que ele deu realmente? Eu acho que não. Porque quem dá, ele perde a propriedade. Não é mais dele. O que, na verdade, representa, então, o sujeitar-se. É se entregar para Deus. Simples assim. Você perde a sua propriedade. Mas aí, parece que a gente quer levar um monte de tralha, de coisa velha com a gente. É como aquele, e eu sei o que é isso, eu já vi muita gente, até lá em casa também. Já fazer mudança, é aquele monte de coisa velha que não presta para nada mais, mas a gente quer guardar. Nós temos essa natureza. Graças a Deus tem pessoas que não. Cada mudança que faz, joga tanta coisa fora. Mas parece que na vida espiritual, nós fazemos a mesma coisa. A nossa fé, com todo respeito, a nossa fé é tão pequena que não chega a 10%, 1/1000 de um grão de mostarda. E aí não é só modificar um monte, né? Transportar um monte desse daqui para lá. Não, é simplesmente mudar a vida. Mas não tem sujeição. O versículo
todo, versículo 8. Achegai-vos a Deus e Ele, Deus, acolherá a todos vós. Mas aí começa agora uma outra palavra para confronto. Pecadores, limpai as vossas mãos. Por que a expressão limpai as vossas mãos? O que será que ele está querendo dizer com isso? Primeiro, ele está trazendo uma palavra para o mundo ou para a igreja? E ele usou a expressão pecadores. Pecadores. Nós somos pecadores? Sim ou não? Somos. Mas pecadores sujeitos a Deus. O que é que ele vai dizer agora? Pecadores, lavai as vossas mãos. O que ele quer dizer com lavai as vossas mãos? Se arrependa, transforme-se, sujeite às suas vontades, aquilo que você faz. Eu já disse isso aqui várias vezes, já escrevi sobre isso, e eu acho que eu vou falar muito sobre isso. Como é que a pessoa vai dormir tranquilo, sabendo que tem alguém que não quer falar com você, ou que você não fala? Me perdoe, é inadmissível algo assim. Que sono é esse? Que você vai dormir sabendo de que alguém deixou a igreja chateado, triste, ou sei lá o que fez, ou foi até para o mundo por causa da minha ação. Me perdoe, falta sujeição à igreja. A igreja tem que reconhecer isso. Os pastores, nós os pastores, temos que ser sujeitáveis a Deus. Temos que ter sujeição a ponto de reconhecer, eu preciso de mudar. Todos nós precisamos disso. Como eu posso simplesmente, como irmão, não, mas eu sou irmão da igreja, eu fico no banco. Como eu posso cobrar dos outros aquilo que eu não pratico ou que eu não cobro de mim? Como eu disparo como uma metralhadora, nós chamávamos no quartel, metralhadora louca. Sabe o que é uma metralhadora louca? É aquele soldado que pega uma metralhadora, que é uma arma muito complexa, porque se você vacilar, o camarada pode matar meio monte de gente. E tem soldado que pega um fuzil, um FAL, fuzil automático, leve, pega ali um fuzil, outro HK, qualquer outro fuzil aí, pega um fuzil, ele tem um sistema intermitente. Rajada. E ele faz como uma metralhadora. Um pente de 30, de 60, de 90, as balas vão embora, os projéteis vão embora. Tem cidadão que quando pega aquilo, está tão despreparado emocionalmente, que aí o bicho faz isso. Ó. O sargento ou o cabo que tiver, voa em cima dele, para. Porque senão ele vai atirar até nele próprio. Ele não está preparado para aquilo ali. E Tem gente que é tão despreparada para viver em harmonia que parece que vive com a metralhadora. Só atirando para todo lado. E quando se atira para todo lado, corre-se o risco de atirar em si mesmo. E aí a gente se magoa. Tiago está falando à igreja há quase 2000 anos atrás. E é igualzinho o que a gente precisa mudar hoje. Ele está dizendo com essa expressão aqui, no versículo 7. Sujeitai-vos. Porque sujeição é um ato de escolha, de liberalidade. Eu quero me sujeitar até 1 metro. Eu quero me sujeitar o braço, o outro braço, só as pernas. Eu quero sujeitar a minha casa, mas só a sala. Deus quer sujeição como um todo. Mas nós temos as nossas reservas. Vamos continuar lendo. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. O coração aqui é o sentimento. Até hoje nós temos coração, mas na verdade tudo se passa na mente. O que o autor quer dizer para a gente?
Nós precisamos sujeitar as nossas paixões. Pastor, paixão é só por uma mulher, por um homem? Não. Nós temos paixões diversas. Eu tive um amigo, muito amigo meu, irmão, chegou um dia no escritório e disse assim: Doutor Porto, eu quero que o irmão ore para que eu possa consagrar o meu carro. Ele comprou um carro muito bom e eu quero consagrar a Deus. Rapaz, senta aí. Você vai consagrar a Deus? Pô, eu quero porque Deus me deu, eu quero consagrar esse carro a Deus. Aí eu disse assim: vem cá, quando sair uma senhora, pobrezinha, descalça, estiver andando na rua, o chão, e tiver estourado a bolsa, toda molhada, e ela disser assim: eu não tenho socorro, eu preciso da sua ajuda. Você vai usar seu carro com ela? E quando tiver aquele bêbadozinho, e creio, grande parte dos atropelamentos é por gente bêbada. É incrível, bêbado gosta de ser atropelado. Aí o bêbado vem na frente do seu carro, chega lá, passa próximo de um carro, leva uma pancada, e creio, eu já vi isso muitas vezes, já socorri muita gente. O cara cai lá, todo melado de sangue, bêbado, com a dor, ele se urina e defeca. Você vai socorrê-lo no seu carro. E quando não for uma gestante que você não conhece, nem um bêbado todo sujo, mas for uma irmã da igreja, um irmão da igreja, você vai oferecer o seu carro. Ele pegou os documentos do carro, ele já tinha botado tudo lá na mesa, aquela pastazinha, fechou e disse: meu irmão, eu ainda tenho que sujeitar, me lembro da expressão, eu ainda tenho que sujeitar muito da minha vida para Deus. Fechou, foi embora. Anos se passam e ele diz assim: meu irmão, hoje pastor, né? Pastor Porto, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu ainda sinto uma dor enorme na minha alma, porque até hoje eu não consegui sujeitar um bem material para Deus. Para dizer aqui, ó, não, agora é de Deus e vai ser... Porque a vida é assim, meu irmão. Vamos ler mais uma vez? Achegai-vos a Deus e Ele acolherá todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos, as vossas atitudes, as vossas ofensas, os vossos chilique, cri-cri, sei lá que nome você tem dado pelo Brasil todo, tem gente ouvindo aí de todo canto. Sujeitai-vos. Então ele diz simplesmente: limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Sabe qual é o problema, meu irmão, que leva a gente a falar mal das pessoas, fazer fofoca? Provado cientificamente. Todo fofoqueiro é invejoso. Todo. Não é mais ou menos, não. Todo invejoso vive mal, triste, acabrunhado. Todo ele. Quer saber mais? As contendas na história da igreja, até hoje, e que hão de continuar até a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, é inveja. Provoca dores na alma, faz ofender. Até que ponto, meus irmãos, a gente vai só ouvir isso? Eu quero dizer aos irmãos que, se for no caso desse pessoal para quem a carta foi escrita, pelo menos 2000 anos. Alguém aqui já tem 1000? Quem tem que mudar somos nós. Fazer essa escolha de sujeição, de olhar para si e dizer: Pai, eu tenho que mudar. Olha o que ele vai dizer agora a partir do versículo 9. Quem quer se arrepender, diga amém. Quem quer se arrepender, diga amém. Eu também digo amém.
Também preciso de me arrepender. Também preciso de sujeitar a Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Purificai o coração. E finalzinho do versículo 8. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, ou seja, metade é sujeita a Deus, metade é sujeita à carne. E aí ele diz, purificai o coração. Sabe como, meus irmãos? Ele vai dar a dica. Purificai o coração. Entristecei-vos. Tem que haver tristeza, dor na alma. O indivíduo tem que sentir uma dor dentro de si, como uma pedra triangular mexe no coração do índio, que a gente já falou tantas vezes. Uma pedra que incomoda. Você tem que sentir o incômodo. Entristecei-vos, arrependei e chorai, caí em pranto. Eu estou fazendo uma porcaria. Eu estou acabando com a vida de fulano, de cicrano. Eu estou invejando. Eu quero o mal de fulano. Eu preciso de sujeição, Senhor. Porque eu é quem sou o problema. E aí, meus irmãos, tem uma outra coisa também na cobiça, na inveja. Veja o que ele vai dizer aqui. Arrependei, entristecei, chorai. Verbos. Para cada indivíduo. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque muita gente quer condicionar o arrependimento a outra pessoa. O mundo conspira. Está todo mundo contra mim. Está todo mundo contra mim. Uma certa vez eu estava na faculdade e nós tínhamos um problema para resolver da formatura, comissão de formatura. E estava todo mundo, né, aí discutindo e tal. Vai ser assim, vai ser desse jeito. E a comissão, uma discussão tremenda. Tinha uma jovem entre a gente que ela não fazia nada. Era contra tudo. Eu estava à frente da comissão e eu disse o seguinte, assim, olha, nós temos que resolver o problema. O problema está aí, a gente vai se informar. Até que eu chamei essa jovem à parte. Me lembro como se fosse hoje. Assim, olha, fulana, vem cá. Tu tem problema com fulano? Tenho. Beltrano? Tenho. E tenho. Já teve problema comigo? Tive. Me perdoe. Me perdoe. Será que todo mundo está errado? Será que todo mundo da comissão está errado? Ela baixou a cabeça. O que você quer dizer com isso? Assim, que você tem um problema grave para resolver. Todo mundo quer te sacanear. Todo mundo tem inveja de você. Todo mundo quer tirar uma lasquinha. Virou um diapasão. Diapasão é feito um apito que serve para a gente ter um tom, uma nota para fazer afinar instrumento. E é só aquela nota afinadíssima, só é um som. Virou um diapasão. E no dia da formatura, grande, tudo, todo mundo se despedindo e tal. Essa pessoa chegou, disse assim, eu quero te dizer uma coisa, que é, o que eu aprendi nessa comissão, eu vou levar para o resto da minha vida. Eu vou levar para o resto da minha vida. E é verdade. E é verdade. Vejam, o tempo todo está sendo dito, entristecei, arrependei, chorai, abandonai o riso fácil. Quem? O outro não, você. Olhe para si. Eu preciso de fazer isso comigo. Eu tenho que enxergar, colocar Porto lá na cadeira e dizer assim, velho, tu tens um problema. Você não está se sujeitando a Deus. Eu gosto muito de dizer isso em encontros de casais. O casal não deve... o par do casal, né? o cônjuge
O cônjuge, ele não deve mudar por causa do outro. Não dá certo. Não, eu vou mudar por causa de fulano. Não dá certo. Você tem que mudar por você. E vai abençoar o outro. Você tem que olhar para a sua vida. Sujeite-se a Deus. Imagine na prática o que é, e isso acontece muito. O marido quer que a mulher se sujeite a Deus, para que salve o casamento deles. A mulher quer que o marido se sujeite a Deus, para salvar o casamento deles. E o apóstolo está nos ensinando. Eu preciso, sujeitar minha vida a Deus, para depois olhar para o lado e saber o que é que eu vou fazer. O mundo, tereis aflições. Todo mundo já ouviu isso. Mas tem de bom ânimo. Não é desespero, cara. Porque está acontecendo isso. Temos um Deus, ele já disse aqui para a gente, já falou várias vezes na Sagrada Escritura. Vocês são meus. Vocês são a nação santa de Israel. Versículo 9. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Todos os verbos indicam você. Você. Pastor, então eu não posso orar para que o marido mude, a esposa mude, o irmão mude. Não é isso não. Mas você deve ser transformado. Você deve olhar para o seu íntimo e saber o que está acontecendo. Fazer a sua autocrítica e dizer, Senhor, eu preciso chegar lá. Versículo 10 diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que ele quer dizer aqui, meu irmão? Humilhar-se na presença do Senhor. Não é aquela humilhação hipócrita. Não, mas vocês sabem, né? E Deus dizendo assim, eu só vejo orgulho, arrogância, prepotência. Ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor. Isso é no mundo? O que é que vocês acham? É no mundo? É no indivíduo. O que ele está dizendo aqui é que esse bate-papo aqui, essa humilhação, ela não é estendida para todo mundo ver, não. Não é o que acontecia na Israel antiga, rasgavam-se, vestiam-se de saco. Não, é na presença do Senhor. É dizer, Senhor, eu estou errado. Eu preciso de sujeição. Eu não posso fazer nada. E o tempo todo eu me encho de arrogância. Eu não posso ser contrariado, contrariada. Tudo para mim é perseguição. Tudo para mim é destruição. Senhor, eu preciso. E tu tens que fazer isso porque eu estou aqui, Senhor. Fazes a tua obra. Aquilo que é natural teu. Me ama. Porque eu quero me sujeitar. Tira de mim isso tudo. Eu quero lavar minhas mãos. Eu quero ser limpo. Humilhai-vos na presença do Senhor. Mas o Senhor está aqui na igreja. Mas não é dessa relação que ele quer falar. Ele está falando da minha casa, da sua casa, da sua intimidade, do seu momento que é você e Deus. Mais ninguém. Eu ainda tenho 5 minutos e aí eu queria encerrar 2 versículos para a gente encerrar. Vai dar tempo, ninguém vai se atrasar não. Versículo 11. Caros irmãos, é para o mundo ou para a igreja? Para a igreja. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Veja o que ele falou até ainda agora. Ele disse o quê? Sujeitai-vos. Resistir ao diabo. Agora ele vai dizer, se arrepende. O versículo todo diz, entristecei, arrependei, chorai, abandonai, pranteai, trocai a vossa euforia. Agora sabe o que ele vai dizer? Depois disso tudo, caros irmãos,
não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Sabe o que é que Israel dizia? A lei não é justa. Mas é a palavra. Mas a lei não é justa. Me perdoe, é o que está na palavra. Já acontecia isso na época da Israel antiga. Vamos ler mais uma vez? Caros irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem pratica o falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, veja só, passa a julgar, dizer que todo mundo está errado, acaba protestando contra a lei e a julga também. Olha o que ele vai dizer. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecer e assumes a posição de juiz. E aí condena todo mundo. Condena o pastor, faz lista, impregna-se de pecado nas mãos, e Deus dizendo, eu só quero que você se sujeite para que eu possa lavar as tuas mãos. Mas resistir ao diabo, se arrependa, chore, clame, pranteie, lute. Versículo 12, para encerrar. Um só é o legislador e juiz, Deus. Sabe o que é um legislador? Legislador é o que legisla, é o que escreve a lei. E o juiz é o que põe a lei em prática. Sabe o que o texto está dizendo? Um só é o legislador, Deus, e juiz, Deus. Aquele que pode salvar e aniquilar, Deus. Só tem um legislador, só tem um juiz, e ele é quem pode matar e dar vida. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Linguagem de confronto. Ele encerra. Que Deus nos abençoe. Que a palavra lida faça o seu propósito. Matar o velho homem. Machucar a carne. Tornar o coração de pedra em um coração de carne. Para isso, versículo 9. Entristecei-vos, arrependei-vos e chorai. Abandonai o riso fácil. Pranteai, trocai a vossa euforia. Adversário? Atitudes da igreja? Não. Minha. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Agradecer a Deus. Palavra para mim. Do mesmo jeito que para cada um. Sabe por quê? Porque o ônibus é o mesmo. E eu sou motorista. Mas creio. Passageiro do mesmo jeito. Eu vou para Recife, entrego minha vida nas mãos do motorista. Todas as pessoas ali no ônibus. Algumas pessoas nem dormem. Eu durmo, porque eu vou fazer o quê? Não sei o que é que vai acontecer mesmo. Ele também, eu só vi um negócio na minha cabeça. Se ele fizer uma porcaria, consciente, ele vai fazer com ele também. Não é verdade? Então, assim como cada um aqui está viajando nesse ônibus, chamado Primeira Igreja Batista em Cabrobó, eu que sou motorista, Manolo também, né, está também dirigindo, a gente tem que dar conta. Sabe por quê? Porque o ônibus também está, a gente também está nele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, muito obrigado pela porção da tua palavra lida. Perdoa nossas faltas. Perdoa, Deus, porque somos falhos, limitados. Mas temos a oportunidade de escolher sermos simplesmente depositados no teu altar e sermos assim
sujeitados a Ti. Que a Tua palavra seja para nós como oxigênio, como alimento imprescindível para nossas vidas. Perdoa nossas faltas, nosso excesso de nós mesmos, para que nós encontremos corações sábios em meio à sabedoria provinda do alto. Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.